Queridos irmãos, o nosso sermão de hoje, ele vai tratar de um assunto muito interessante, inclusive muito atual, já foi falado aqui nessa noite, né, e muito útil para nós, tá? O sermão de hoje vai tratar da importância da perseverança na pregação da palavra de Deus para o crescimento espiritual. O Er falou isso aqui agora há pouco, né? A importância de perseverarmos, continuarmos ensinando, pregando a palavra de Deus, para que a gente cresça espiritualmente. Ok? Então, os objetivos do sermão de hoje são basicamente dois, tá? Para vocês ficarem bem claros na sua mente, para que fique bem claro na mente de cada um de vocês, tá? O primeiro objetivo é mostrar na Bíblia, então, esta importância, a importância de perseverarmos, né, pregando a palavra de Deus, para crescermos espiritualmente. Vou mostrar isso na Bíblia, esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é encorajar, é incentivar a igreja, você, eu, cada um de nós, a praticarmos, né, a nos dedicarmos à pregação, à proclamação, a falar do amor de Jesus, para crescermos espiritualmente. Ok? Quero convidar você para abrir a Bíblia comigo em Atos, de novo, só que agora capítulo 5, versículo 42 é o texto de hoje. Tá certo aí, Horácio? Está acompanhando a folhinha? Leu essa semana o versículo, irmão? Amém. Glória a Deus, então. Atos, capítulo 5, verso 42, diz: E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Vamos ler juntos? E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. Atos 5, 42. Oremos. Ó Deus, eu peço em nome de Jesus, teu Filho amado, fala conosco, Deus, através da sua palavra. Continua, Deus, trabalhando em nossas vidas, como já tem feito essa noite, Pai. Agora, através desse texto, que o teu Espírito, Deus, no poder que a ele é conferido, possa, Deus, usar o texto da sua palavra para transformar o nosso interior, Deus, para que saiamos daqui revitalizados, encorajados, Deus, animados para pregarmos a tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, irmãos, queridos. Eu fico a pensar aqui, o que está por trás desse versículo? Em que situação esta pregação do versículo 42, ela acontecia? Aquelas pessoas que praticavam o que foi dito aí no texto, elas viviam de maneira tranquila e confortável? Será que é isso? Será que a vida deles estava tão tranquila que eles pregavam, que eles ensinavam todos os dias, no templo, de casa em casa? Irmãos, não vou ler os versículos, mas eu quero trazer um contexto histórico aqui para você do que acontecia nesse capítulo 5. Nós já estudamos o capítulo 5 de Atos recentemente. A partir do verso 12, nós vamos observar até o verso 18 que os apóstolos foram presos. Com o rápido crescimento da igreja lá em Jerusalém, não é? E com o rápido crescimento do número de cristãos, o sumo sacerdote, os saduceus, tomados de inveja, mandaram prender os apóstolos. Eles foram recolhidos à prisão, no capítulo 5, a partir do verso 12, até o verso 18. E você se recorda muito bem
nos versos 19 e 20, nós temos o aparecimento de um anjo do Senhor, que vai libertar os apóstolos na prisão. Vai falar para eles assim, ó, volta para o templo, continua pregando o evangelho, continuem fazendo o que vocês estavam fazendo. Anuncie as palavras da vida. E aí eles voltam para o templo e continuam fazendo o trabalho de pregação. E aí quando amanhece e todo mundo percebe que eles não estavam na prisão, a liderança fica assustada, apavorada, de repente chega alguém, ó, aqueles que estavam aqui estão lá no templo. E aí lá vão os soldados de novo e trazem os apóstolos novamente para a prisão. Com mais cuidado dessa vez, né? Mas eles foram presos novamente. E aí o sumo sacerdote e os líderes judeus, eles são confrontados. Aliás, eles confrontam os apóstolos. Os apóstolos são confrontados pelo sacerdote e pelos líderes judeus. Que história é essa? Eu já falei para vocês não falarem mais sobre esse nome, sobre Jesus. E vocês continuam falando sobre esse nome? E aí, a partir do verso 29 até o verso 32, Lucas narra, né, a resposta dos apóstolos. Eles, de uma maneira muito corajosa, eles viram para os líderes judeus. E eles dizem a eles que era mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Essa foi dura, não é não? A mais importante, versículo 29, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E Deus mandou que eles fossem pregar o evangelho, através do anjo inclusive, né? Volta e continua pregando o evangelho. E se Deus mandou, eu vou obedecer. E eles falaram isso corajosamente diante dos líderes. E mais, disse a eles que Jesus Cristo, que havia sido morto por eles, estava vivo e pronto para salvar a todo aquele que nele crê. Irmãos, naquele momento, os líderes judeus foram tomados por uma raiva, por um ódio, de espumar a boca, né? Tamanho ódio, versículo 33 conta esse ódio. Eles se enfureceram, diz o texto, e eles queriam matar os apóstolos ali. Tamanho ódio, porque os apóstolos confrontaram os líderes judeus, agora com um pouco mais de respeito, né? Mas confrontaram os líderes judeus. Olha, importa mais obedecer a Deus do que obedecer a vocês, não é? E aquilo para eles foi terrível. Então, temos a reação. Então, os líderes se enfureceram, procurando matar os 12 apóstolos. E nesse momento, Deus usa um homem famoso, um líder judeu, fariseu, chamado Gamaliel, professor e mestre de Saulo, o Paulo, né? Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um descendente, como disse o Carlos, do Hillel, da escola de Hillel, que era uma escola teológica judaica muito forte, né? Então, ele se levanta, manda o pessoal tirar os apóstolos ali, ó, guarda eles ali um pouquinho. Pessoal, calma, calma. E como ele era uma pessoa reconhecida, eles ouviram Gamaliel. E Deus, providencialmente, usou esse homem para intervir a favor dos apóstolos. Deixa estar. Se isso vem de homens, perecerá. Se isso que eles estão fazendo é apenas um movimento social, humano, revolucionário, errado, não vai dar em nada, gente. Mas se isso vem de Deus, opa, toma cuidado. Que vocês podem estar se achando, lutando contra o próprio Deus.
E de fato a gente sabe que é isso que estava acontecendo, né? Então ele conseguiu acalmar, é claro, através, né, da intervenção divina, acalmar o coração daqueles homens, daqueles líderes judeus. Mas ainda assim, os apóstolos apanharam, foram açoitados. Versículo 40 fala isso. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos. Eles apanharam mais um pouco. E foi ordenado a eles que não falassem em nome de Jesus. Pela terceira vez. Não falo nesse nome, mas não quero saber desse nome na boca de vocês. Né? E soltaram. Mandaram eles embora. Aí, então, no versículo 41 e 42, chega no nosso texto a reação dos apóstolos diante de todo o acontecimento. Então, meus queridos, esse é o contexto, ok? Do versículo 42. O contexto não era de paz, muito pelo contrário, era um contexto de perseguição, era um contexto de prisão, era um contexto de açoites. O açoite judaico, o açoite dos judeus tradicional, era uma quarentena de chibatadas. Esse era o açoite tradicional. Poderia ser até outro, mas esse era o tradicional. Para não falar que era 40, eles davam 39. Sabia disso? Eles davam 39 para não correr o risco de errar e dar 41. Né? Então eles davam 39. Eles são generosos, né? Como eles eram generosos. E os açoites, como o Carlos já explicou aqui domingo passado, eram muito dolorosos. Eram muito dolorosos. As chibatadas, os instrumentos de açoites não eram dóceis, né? Eles, versículo 41, se retiraram do sinédrio, regozijando-se. Uhul! Que beleza! Alegria! Eles estavam eufóricos, irmãos. Eles estavam alegres, empolgados. É o que a palavra diz, não sou eu que estou dizendo. Por quê? Por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse homem. É assim que você reage? É assim que eu reajo? Que nós reagimos? A primeira reação deles, irmãos, foi alegria, gratidão. Alegria. Alegria, eles estavam gratos. Porque eles estavam sofrendo por algo maior do que eles. Por algo nobre. Eles se achavam bem-aventurados de sofrer por Jesus. Jesus deu um privilégio a eles de sofrerem defendendo o nome de Jesus. E aí não acabou, né? No versículo 42 nós temos o complemento. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Eles não somente reagiram com alegria, com gratidão, mas reagiram com perseverança. Eles reagiram não só com gratidão, mas com perseverança. Eles não estavam vivendo um momento tranquilo, suave. Eles não estavam com o bolso cheio de dinheiro. Eles não tinham casas confortáveis, né? Uma vida tranquila e suave. A vida deles era dura, era difícil. Eles eram continuamente ameaçados a não falarem mais em nome de Jesus. Não fala mais nesse nome. E aí dava chibatada. Para que eram as chibatadas, irmãos? É para que eles perdessem a coragem de continuar pregando. Não vou pregar não, senão vou apanhar de novo, se não morrer, né? Era uma maneira de calá-los. Só que o tiro saiu pela culatra. Não deu certo. Não deu certo. Eles saíram de lá pulando de alegria, alegres, regozijando-se. Você consegue compreender isso? Você fica assim, gente, eu não entendo isso. Como que eles podem fazer isso? A alegria
por sofrer. Em nome de Jesus, não é qualquer sofrimento, não. Não é sofreu porque, você perdeu o emprego. Não, é porque você é fiel a Jesus. Esse é o motivo. Agora, vamos às aplicações desse versículo, ok? Para a nossa vida. Eu disse para vocês que o objetivo, ou os alvos, ou os objetivos, são mostrar para a igreja a importância de perseverar na pregação da palavra e encorajar a igreja a perseverar na pregação da palavra. Só que, antes de falar, a pergunta que eu faço é: você tem o hábito de ensinar e pregar Jesus o Cristo? Agora, antes de falar sobre isso, tem uma pergunta anterior a essa. Você conhece Jesus o Cristo? Todos vocês que estão aqui me ouvindo conhecem Jesus o Cristo? Porque talvez tenha alguém no nosso meio que ainda não conhece Jesus o Cristo, desde os menores até os mais experientes. Irmãos, é importante repetir isso. Talvez você pode achar que é cansativo, mas já pensou se tem uma alma aqui no nosso meio que vai morrer nessa noite? Sem ouvir do Evangelho? Sem ter a oportunidade de fazer uma decisão por Jesus? Lembra do Evangelho? Você já ouviu o Evangelho? Eu acho que já. Existe um Deus que criou você. Ele não criou só Adão e Eva, não. Ele criou todo esse mundo. Ele criou você. Ele tem autoridade sobre a sua vida. A Bíblia fala que um dia ele vai pedir conta da sua vida. Porque ele é dono da sua vida. A sua vida pertence a Deus. Agora, a Bíblia fala que nós somos seres humanos pecadores, devedores. Nós temos dívida com Deus. E que pecado não vai entrar na presença de Deus. Essa é a notícia ruim do Evangelho. Ok? Essa é a má notícia. A má nova. Que você e eu somos pecadores. E que o pecado não vai entrar no céu. Não vai entrar na presença de Deus. Agora, a boa notícia começa quando Deus olhou para você, ou olhou para os seus escolhidos. Não sei se você é escolhido de Deus, né? Quando Deus olhou para os seus escolhidos e falou: eu vou enviar o meu filho amado para morrer no lugar deles, para pagar a dívida deles. E Jesus veio, vestiu roupa de homem, sofreu mais do que qualquer um de nós, e deu a vida dele por você, por mim, por todo aquele que nele crê. Essa é a verdade, ok? Então, resta uma pergunta: você já tomou essa decisão? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já recebeu o presente da salvação? Já falou para o Senhor Jesus: olha, eu entendo que Deus é o dono da minha vida. Eu entendo que eu vou prestar conta da minha vida a Ele. Eu entendo que eu sou pecador e que o pecado não vai entrar no céu. Eu também entendo que Jesus morreu na cruz do Calvário para pagar a minha dívida, a dívida do meu pecado. Eu quero, Deus, entregar a minha vida nas Tuas mãos. Eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu quero viver para a Tua glória. Você conhece Jesus Cristo? Isso é conhecer o Cristo. É tomar essa decisão, é viver com base nessa decisão. Se você tem algum tipo de dúvida se você tomou essa decisão ou não, toma ela de novo. É melhor você tomar a decisão 2 vezes e nunca mais tomar agora para frente, tá? Já chega. Do que ficar com dúvida. Não tenha dúvida se você tem um compromisso com Deus. Tendo dito isto, eu prossigo então. Você tem o hábito de ensinar e de pregar Jesus o Cristo? Agora, tem um outro lance antes disso ainda, antes de entender a importância de perseverar na pregação da palavra, é preciso entender a importância de pregar a palavra. Aí eu pergunto para você: você prega a palavra? Porque às vezes eu estou ensinando aqui, nós temos que perseverar na pregação da palavra. Mas talvez você não começou a pregar a palavra ainda. Como é que você vai perseverar numa coisa que você ainda não começou? Não é? Então,
eu te pergunto, se você não começou a pregar a palavra de Deus, se você não faz isso, o que dificulta você de fazer isso? Qual barreira te impede de pregar o evangelho? Será que é porque a vida é corrida e você não para pensar nisso durante o dia? Na hora que chega de noite você fala, nossa, na hora que chega no domingo, o pastor fala, não preguei para ninguém essa semana, nem lembrei. Né? Será que talvez você até pensa nisso, mas às vezes você não sabe como começar? Eu quero te ajudar. Eu quero te dar umas dicas hoje. Olha só. Faça perguntas e afirmações para as pessoas com quem você convive. Faça perguntas sobre Jesus. Faça perguntas sobre a vida eterna. Faça perguntas sobre a Bíblia. Lembra de Paulo, com inteligência, com sabedoria, ok? Olha, exemplo. Quem é Jesus para você? Você acredita em Jesus? Ah, acredito, mas quem é Jesus para você? Não é? Jesus é um homem, um sábio? Jesus é Deus? Jesus é Salvador? Né? Você acredita em vida após a morte? Você acredita no que a Bíblia fala? Não é? O que a Bíblia diz sobre isso? Faça perguntas e faça também afirmações. Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Você tem curiosidade de saber o que a Bíblia diz sobre isso? Eu posso te ajudar. Eu posso estudar a Bíblia com você e te mostrar o que a Bíblia diz sobre isso. Irmãos, não é tão difícil quanto a gente pensa. Não é tão difícil. Basta orar. Senhor, me ajuda. Porque sozinho eu não consigo. E pedir a Deus a sabedoria. E Ele dá. Ele dá. Se você não começar, você nunca vai poder perseverar. Comece a pregar o evangelho. Ok? O texto diz que, versículo 42, todos os dias, no templo e de casa em casa. Eles tinham esse hábito. Precisamos ter esse hábito de pregar a palavra de Deus. Deus vai pedir conta para você. Deus vai pedir conta para mim disso. Rodrigo, por que você não pregou a palavra de Deus? Por que você não tinha esse hábito? Ah, mas sabe o que é, Deus? É porque não vai ter justificativa, irmãos. Não vai ter. Nós precisamos ser corajosos, ser ousados. E fazer isso. O crescimento espiritual é brilhante. E ele naturalmente, o crescimento espiritual ele vai produzir crescimento numérico. Né? Ele vai produzir frutos. Talvez demore, talvez seja mais rápido, mas ele vai produzir frutos. Não é? Mas se a gente não abrir a boca para pregar, não vai. Nós precisamos ter essa prática. Ok? Como você reage ao se deparar com aprovação? Eu já experimentei isso, eu já acompanhei pessoas experimentando isso. Tem pessoa que trava. Vamos fazer evangelismo na rua? Vamos. Aí bate a primeira porta. Não quer saber de Jesus, não. E pá, bate a porta na sua cara. Eu já vi pessoas lá, não, nunca mais eu volto nesse evangelismo. Irmãos, nós estamos sujeitos a isso. Bate na outra porta. Bate na outra porta. Vai batendo, vai conversando com as pessoas. Vai orando. Uma hora Deus vai te dar alguém que vai falar, peraí, mas eu quero saber mais sobre isso. Né? Ora por isso. Você pensa em desistir? Você diz consigo mesmo, não, tá difícil demais esse negócio. Eu não aguento isso. Não dou conta. As pessoas não querem ouvir. Ninguém quer ouvir. A gente às vezes se desculpa, todo mundo já sabe do evangelho. Não foi isso que Jesus falou. Jesus falou, ide. Portanto, fazei discípulos de todas as nações. Vai e faz. Vai e prega. Né? Você se alegra de sofrer pelo nome de Cristo? Você continua servindo a Deus? Você persevera quando é perseguido? Quando é injuriado? Quando é difamado? Quando sofre bullying por ser um cristão? Os apóstolos se alegraram. Eles saíram de lá alegres. Eles não foram intimidados, não. Eles não foram, não, acho que eu vou parar aqui. Né? Não. Eles continuaram.
E eu quero desafiar você nessa noite. Alegre-se pelo privilégio de ser perseguido pelo nome de Jesus. Eu ouso dizer que a gente não é perseguido tanto assim não, né? A gente no máximo recebe uma crítica, uma porta na cara, mas ninguém encosta na gente porque a gente é crente. Ninguém agride a gente aqui no Brasil. Pelo menos não é comum, não é? Se comparado com países, né, do Oriente Médio, né, países muçulmanos, né? Continue pregando Jesus o Cristo, né? Faça um compromisso com Deus. Eu quero te desafiar, olha só. Deus, não por obrigatoriedade, não por mecânico, não porque o pastor falou, mas me dá a alegria de falar do teu amor para as pessoas todos os dias. De falar do teu evangelho para alguém, de fazer perguntas. Vem cá, você acredita na Bíblia? Não é? Cada dia vem um cliente diferente lá, né, David, na sua oficina. Você tem a oportunidade de falar com pessoas diferentes. Olha só, tem gente que vê as mesmas pessoas todo dia, né? Você vê pessoas diferentes, né? Então, você acredita na palavra de Deus? Vai lá, troca o óleo, vai conversando, né? O Arla vai fazer as vendas dele, vai conversando. E aí, na hora que aparecer uma oportunidade, você fala, olha, eu tenho interesse em estudar a Bíblia com você. Você topa? Olha, nós temos equipamento para isso, nós temos apostilas fáceis de estudar com as pessoas. Não é difícil, irmãos. Ok? Peça a Deus a graça de falar da palavra de Deus publicamente. Não é? Deus, ele dá dons e talentos. Às vezes para a pessoa vir na frente de outras pessoas e pregar. Não é? Ou às vezes até num grupo pequeno. Tem pessoas que têm dons para falar para grupos grandes, outras conseguem falar para grupos pequenos. Mas todos, presta atenção, todos podem falar de casa em casa, em particular. Todos. Eu não tenho dom de evangelismo, não. Mas você foi ordenado a evangelizar, né? Todos devem falar em particular para alguém. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado por esse versículo, Deus, de Atos 5:42. Obrigado, Deus, que ele nos mostra a importância de perseverarmos na pregação da sua palavra. Ajuda-nos, Deus, a darmos o pontapé inicial, se porventura, Deus, não temos essa prática. Se tem alguém aqui que não tem essa prática, Deus, eu peço que o Senhor dá coragem, que o Senhor dá ousadia, Deus, que o Senhor faça essa pessoa sentir o quanto isso é importante para ela. Que isso é a incumbência, é o dever, a tarefa que o Senhor designou para ela. Tem pessoas aqui, Deus, que não tem, que sabem disso, mas não têm praticado isso. Eu peço que o Senhor encoraje, Deus, essa igreja a praticar isso. Talvez começando na nossa casa, com pessoas que não são crentes. Deus, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos clientes, nosso bairro. Deus, usa essa igreja para anunciar a tua palavra todos os dias, em público, Deus, e principalmente, em particular. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queridos irmãos, que tenhamos a graça de chegar aqui domingo que vem e falar, olha, eu quero partilhar, essa semana eu compartilhei de Jesus para 2 pessoas. Ou compartilhei com uma. Recebi um não, mas não vou desistir, vou continuar. Amém? Membros, domingo, 9h30, Assembleia. Boa semana.